Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje, onde continuaremos a estudar o tema das licitações. Você se lembra do que vimos na última aula? Explicamos o que é licitação, quais os seus objetivos, os princípios que regulamentam esse procedimento e vimos também quem precisa licitar e o que precisa ser licitado. E, finalmente, estudamos aquilo que a lei denomina de tipos de licitação, mas que, na verdade, são os critérios que a administração pode usar para julgar uma licitação. Você se lembra? Menor preço, melhor técnica, preço combinado com técnica e maior lance. Deu para a gente dar uma lembrada naquilo que falamos? Então vamos acrescentar um pouquinho mais ao que já sabemos sobre esse assunto. Modalidade de licitação. Licitação e concorrência são a mesma coisa? São sinônimos? Eis aí um erro comum cometido pelas pessoas leigas em direito. Seria a mesma coisa, por exemplo, que dizer que paulista é sinônimo de brasileiro. Nós sabemos que paulista é uma espécie do gênero brasileiro, como temos as espécies mineiro, gaúcho, baiano, pernambucano, etc. Pois é, licitação é o gênero e concorrência é a espécie. Ou, usando a terminologia da própria lei, a lei de licitações, concorrência é uma das várias modalidades de licitação. Sim, pois as licitações podem ser realizadas em diversas modalidades. Como já vimos, a licitação é um procedimento competitivo. É verdadeiramente uma competição. Para entendermos o que são as modalidades, vamos nos lembrar que é comum haver em determinados esportes, em competições, diversas modalidades. Por exemplo, nas corridas de atletismo, nós temos diversas modalidades. Corridas com obstáculos, maratona, 100 metros rasos, etc. Cada uma dessas modalidades tem suas regras, tem o seu procedimento próprio. E cada uma delas dá uma importância a uma característica diferente. A agilidade, a velocidade ou a resistência do atleta. Da mesma forma, na licitação, nós temos modalidades. Cada uma é adequada ao objeto que será licitado. Vamos ver o que diz a lei de licitações a respeito? Vamos dar uma olhadinha? Em seu artigo 22, a lei relaciona as diversas modalidades existentes. Para facilitar, vamos dividi-las em grupos. Vamos dar uma olhada? Modalidades básicas para aquisições. Temos a concorrência, a tomada de preço, o convite. Para alienações, nós temos a concorrência e o leilão. Há também modalidades que são utilizadas para fins específicos. Vamos ver quais são. Concurso, que é para premiação ou escolha de um trabalho técnico, artístico, científico. E nós temos também o pregão, que é a modalidade para aquisição de bens e serviços considerados comuns. Essa modalidade é prevista numa legislação especial, a Lei 10.520 de 2002. Mas bem, como é feita a escolha dessas modalidades? Será que fica ao arbítrio, ao critério da autoridade administrativa, escolher qualquer uma delas a seu gosto? Evidentemente que não. Para começar, já vimos que algumas servem para adquirir bens ou serviços. Outras servem para alienar bens. E ainda há aquelas destinadas para finalidades específicas, o concurso e o pregão. Como vamos escolher? Para começar, se a administração quiser adquirir alguma coisa, adquirir um bem, contratar um serviço, realizar uma obra, uma reforma, como deve ser feita essa escolha? O critério que é previsto na lei de licitações e que deve ser obrigatoriamente observado é o do valor da contratação. Vamos ver aqui uma tabelinha para facilitar? Veja lá. Convite, modalidade convite. Valor para compras até R$ 8.000, para obras e serviços de engenharia até R$ 15.000. Tomada de preços para compras e serviços até R$ 650.000 e para obras e serviços de engenharia até R$ 1,5 milhão.
concorrência para compras e serviços acima de 650 mil e para obras e serviços de engenharia acima de 1,5 milhão. Observe que há valores distintos para compras e serviços em geral, que são contratações geralmente mais simples, e outros valores para obras e serviços de engenharia, que são contratações mais complexas. Será que é importante decorar esses valores? Claro que não. O importante é você saber que quanto mais alto o valor da contratação, mais exigente, mais complexo será o procedimento. O convite é a modalidade mais simples de todas elas. A tomada de preço tem uma exigência mediana e a concorrência é o procedimento mais completo, mais exigente, mais formal. Por que é importante saber isso? Porque o administrador não pode burlar as modalidades previstas em lei. Por exemplo, se a contratação for de uma obra de um valor acima de 1,5 milhão de reais, a administração deve promover a concorrência. Não há escolha para ela. Se o administrador escolher a tomada de preços ou convite, a licitação será viciada, está sujeita à anulação. Mas e se a contratação for pequena, de valor que possibilitaria o uso da modalidade mais simples, o convite? Será que a administração poderia usar uma das modalidades mais exigentes? O que você acha? Observe que o fato de usar uma modalidade mais exigente pode ser até uma cautela, uma prudência a mais do administrador. E isso provavelmente não causará nenhum prejuízo ao interesse público. Por essa razão, a lei permite a escolha da modalidade mais exigente. Resumindo, se a administração puder utilizar a modalidade menos exigente, poderá optar pela mais exigente. Agora, o contrário não é possível. E as modalidades referentes à alienação de bens da administração? Como será que elas são escolhidas? Como nós vimos, são duas, a concorrência e o leilão. Vamos dar mais uma olhadinha numa tabelinha? A concorrência ela é utilizada para a venda de bens imóveis, ela é a regra geral. Para bens móveis, você vai utilizá-la para o bem ou lote que superar 650 mil reais. A modalidade leilão, ela é utilizada para bens imóveis apenas aqueles que foram adquiridos em procedimento judicial ou dados em pagamento. E os bens móveis? Os bens móveis para o bem ou lote de valor inferior a 650 mil reais. Aqui, como podemos perceber, a escolha não depende apenas do valor do objeto. No caso dos bens imóveis, a regra geral é a concorrência, sendo que a exceção são aqueles bens imóveis que são adquiridos geralmente na cobrança de dívidas, em que há o interesse que a administração converta rapidamente esse bem em dinheiro vivo. Tudo isso que nós falamos é tirado da combinação de vários artigos da lei. O artigo 17, parágrafo 6º, o artigo 19 e o artigo 23, parágrafo 3º da Lei de Licitações. Aliás, um detalhe que você já deve ter percebido é que essa lei é um pouco confusa na sua organização. E é por essa razão que, às vezes, é necessário que nós façamos referência a esses artigos para que você tenha uma visão mais sistemática dessa lei. Observe ainda o seguinte: sempre é possível utilizar a modalidade mais exigente, ou seja, a concorrência. A concorrência poderá ser sempre utilizada, seja para adquirir como para alienar. E um detalhe a mais: a concorrência será a modalidade obrigatoriamente escolhida, independentemente do valor, nos seguintes casos: na aquisição de imóveis pela administração, na concessão de direito real de uso, nas concessões e permissões de serviços públicos, nas licitações internacionais e também na recém-criada figura contratual das parcerias público-privadas, as chamadas PPPs. Ainda sobre a concorrência, é preciso dizer que ela recebe um tratamento peculiar em duas legislações específicas. Na lei que cuida das concessões e permissões de serviços públicos, Lei 8987/95, e também na lei que regula essas parcerias público-privadas, que é a Lei 11.079 de 2004.
O procedimento da concorrência, nessas leis específicas, é um pouco diferente do procedimento que está previsto na lei de licitações. Isso porque o legislador entendeu importante adaptar essa modalidade para as necessidades e peculiaridades das contratações reguladas nessas leis especiais que nós mencionamos. Para fechar esse tópico referente às modalidades, vamos falar um pouquinho daquelas que qualificamos como modalidades especiais, o concurso e o pregão. O concurso, como já dissemos, é uma modalidade que é destinada à escolha ou premiação de um trabalho técnico, artístico ou científico. Não vamos confundi-lo com concurso para fins de ingresso em um cargo ou emprego público. Esse concurso que nós já ouvimos falar, de concurso para ingresso no serviço público, tem um tratamento legislativo próprio. Nós vamos estudar quando nós formos ver os agentes públicos, o tema dos agentes públicos. Eu costumo dizer que o concurso entrou na lista de licitações como Pôncio Pilatos entrou no credo. Primeiro porque é difícil falar em julgamento objetivo nesse caso, pois apreciar uma obra de arte, como um quadro, um projeto arquitetônico ou um livro, isso é uma coisa difícil de se fazer de uma forma objetiva. E também porque não é objetivo necessário do concurso a realização de uma contratação ao final. Geralmente, ele é utilizado como um meio de fomentar, isto é, de incentivar essas atividades artísticas e intelectuais. De toda forma, ele está lá previsto entre as modalidades da licitação e com as quais ele compartilha a natureza competitiva. O concurso também é uma competição, mas com objetivos diferentes, pois não há uma proposta mais vantajosa a ser escolhida pela administração. E o pregão? Já dissemos que o pregão é a modalidade indicada para aquisição de bens e serviços considerados comuns. E essa modalidade não consta da lei de licitações, mas em uma lei especial. E o que seriam esses bens e serviços considerados comuns? Segundo a própria lei esclarece, em seu artigo 1º, parágrafo único, vamos ver, são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidades possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado. Veja que nesse caso, não há necessidade de observar o valor da contratação. Seja qual for o seu valor, pode ser usado o pregão, desde que o bem ou serviço seja considerado comum, tal como a lei tentou definir. Bens comuns seriam, por exemplo, a compra de móveis para repartição, de produtos de limpeza, material de escritório, etc. Até mesmo computadores com uma configuração padronizada têm sido considerados bens comuns para esse fim. Exemplos de serviços comuns: serviços de jardinagem, de limpeza, de mensageiros. Veja, na dúvida se um bem ou serviço é comum, a administração deve se utilizar das modalidades tradicionais que constam da lei de licitações. Uma dica para o seu estudo: o decreto que regulamentou o pregão na esfera federal, Decreto Federal 3.555 de 2000, ele tem um anexo com uma relação dos bens e serviços considerados comuns. Dê uma olhadinha nesse decreto. Dê uma boa lida também no artigo 22 da Lei de Licitações, que descreve cada uma das modalidades previstas naquela legislação. Fases da licitação. Vamos mudar agora um pouco de assunto e falar do procedimento propriamente dito. Quais são as etapas necessárias para que a licitação possa atingir o objetivo que interessa diretamente à administração, ou seja, selecionar a proposta mais vantajosa e, com isso, possibilitar a realização de um contrato? Vamos falar de todas as fases possíveis de ocorrer em uma licitação, na sequência que elas costumam ocorrer na modalidade mais completa, ou seja, a concorrência. Ao longo dessa explicação, nós faremos eventuais observações referentes às outras modalidades. Pode haver variações. Vamos dar uma olhada, aqui no esqueminha, as fases da licitação? Fases da licitação. Nós temos a fase do edital, da habilitação, do julgamento, da homologação e, por último, da adjudicação.
Antes de falar da primeira fase, a fase do edital, vamos lembrar que antes de iniciar todo esse procedimento licitatório propriamente dito, a administração deve ter desenvolvido diversos trabalhos preparatórios. Primeiro, a solicitação da aquisição daquele objeto, a avaliação do custo daquela contratação, a reserva dos recursos orçamentários, a autorização para abertura da licitação pela autoridade competente e a elaboração do instrumento convocatório. Todos esses procedimentos de natureza preparatória são geralmente chamados como fase interna da licitação, ou seja, a licitação ainda está em gestação dentro da administração. Também é nessa fase interna que é nomeada a chamada comissão de licitação, que é uma comissão formada pelo número mínimo de 3 servidores para receber a documentação dos licitantes e conduzir as diversas fases da habilitação e julgamento da licitação. Nas modalidades de leilão e convite, pode haver designação de um único servidor para essa função. E na modalidade do pregão, também é um só servidor, que é o chamado pregoeiro, que também conta com o auxílio de uma equipe de apoio e assim conduzirá essa licitação, modalidade pregão. Fase do edital. Mas o que nos interessa mais são as fases externas, isto é, quando a licitação nasce, aparece para o mundo. Isso se inicia sempre pela divulgação de um instrumento convocatório, sendo que, por ser o mais comum desses instrumentos convocatórios, o edital, tornou-se comum chamar essa fase de fase do edital. E no que consiste essa fase? Na fase do edital, a administração divulga a abertura do processo licitatório, fixa requisitos de participação, define o objeto e as condições básicas do contrato, convida os interessados a apresentar propostas. Veja, e como deve ser esse instrumento convocatório? O instrumento convocatório deve, primeiro, ser claro e completo. Dê uma olhadinha no artigo 40 da Lei 8666, de 93, que lá tem tudo o que deve haver no edital. Depois, ele deve ser objetivo. Não deve ser direcionado a um destinatário ou a uma marca. E ele deve ser publicado. A única exceção é a modalidade convite, na qual é enviada uma carta, a chamada carta convite, que vai substituir a publicação do edital. O edital, como vimos, deve ser claro e completo. E mais, não poderá direcionar a licitação. Isso é fundamental, pois se a administração não tiver um extremo cuidado ao elaborar esse instrumento, toda licitação poderá ser comprometida. O vício do edital compromete todo o procedimento, podendo obrigar a administração a começar tudo do zero. Por exemplo, se houver uma decisão judicial declarando essa nulidade. Por essa razão, a Lei de Licitações estabelece prazos para impugnação do edital. Pode ser impugnado tanto pelo participante como por qualquer cidadão. A divulgação também é muito importante. E a legislação estabelece as formas pelas quais se dará publicidade da licitação e os prazos mínimos para que os licitantes apresentem suas propostas. Um detalhe importante: se houver a necessidade de modificação do instrumento convocatório, do edital, seja porque houve alguma impugnação, seja porque a administração entendeu necessária essa modificação, o instrumento convocatório deve ser divulgado novamente, da mesma forma pela qual ele foi divulgado antes. Isso porque, como nós já dissemos, as regras não podem ser mudadas no meio do jogo. Se for alterada alguma regra que traga novas exigências para os licitantes, o jogo deve começar novamente. Fase da habilitação. A fase da habilitação também é chamada fase subjetiva, pois nela examinaremos o sujeito, isto é, a pessoa do licitante, aquele que quer apresentar uma proposta para a administração. Na verdade, esse tipo de apuração é comum, mesmo nos contratos de natureza privada. Sempre que você quer fazer um negócio com alguém, um negócio sério, você costuma se informar sobre a pessoa, não é mesmo? Se você, por exemplo, quer alugar um imóvel para alguém, você vai providenciar certidões para verificar se aquela pessoa é séria, confiável, não é mesmo?
a administração faz a mesma coisa nessa fase. Ela obriga o interessado a comprovar a sua idoneidade para celebrar o contrato. E como ele faz isso? Através da entrega de um envelope lacrado, contendo documentação que comprove essa idoneidade. Que tipo de verificação ela faz por meio dessa documentação? Veja, ela verifica a habilitação jurídica do licitante, a sua qualificação técnica, a sua qualificação econômico-financeira e a sua regularidade fiscal. Mas observe que o edital não pode fazer exigências absurdas de documentos desnecessários ou impertinentes, pois a própria Constituição diz que somente se permitem as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia dos cumprimentos das obrigações. Se houver exigências acima daquilo que o contrato realmente necessita, a administração estará limitando a competitividade da licitação e ferindo aquela ideia que nós já falamos de que todos os que têm interesse e capacidade devem poder participar dessa competição. Se o licitante não tiver cumprido as exigências para habilitação, ele será inabilitado, ou seja, ele não poderá participar da fase seguinte, que é a fase do julgamento das propostas. Evidentemente, ele poderá recorrer dessa decisão que o inabilitou. E somente após a decisão desse recurso é que a licitação poderá passar à fase seguinte. E se todos os licitantes forem inabilitados, o que ocorre? Nesse caso, a administração poderá fixar um prazo para a nova apresentação de documentos, para assim economizar tempo e trabalho, evitando reiniciar aquele procedimento. Isso está previsto no artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Licitações. Mas atenção, a fase da habilitação nem sempre estará presente nas licitações. No caso da modalidade denominada tomada de preços, essa análise da idoneidade dos licitantes se faz previamente, pois eles devem se cadastrar junto à administração para poder participar dessa modalidade. A lei permite também que a apresentação dessa documentação seja dispensada, total ou parcialmente, nas modalidades convite, leilão e concurso, e também no fornecimento de bens para pronta entrega. No pregão há um detalhe curioso. Ao contrário de todas as outras modalidades, a habilitação se faz no final do procedimento, depois de já julgadas as propostas e classificados os licitantes. É que a ênfase do pregão é obter a maior economia para a administração. Depois, poderá se verificar a idoneidade do vencedor. Fase do julgamento. Bem, eliminados os licitantes que não foram habilitados e decididos todos os recursos, passamos então à fase do julgamento, que é a competição propriamente dita. É aqui que se fará a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Cada licitante deve ter apresentado, no começo da licitação, um envelope com a documentação referente à habilitação e um ou dois envelopes referentes à proposta. Eu explico. Se a licitação for baseada no critério do menor preço, somente haverá o exame de um envelope, o envelope da proposta comercial. Ou seja, o licitante vai dizer apenas quanto custa aquele bem ou serviço que pretende vender à administração. Porém, naquelas licitações que envolvem os critérios de melhor técnica e de técnica e preço, o licitante terá apresentado um outro envelope, no qual está a sua proposta técnica. E é ali que ele explica a qualidade técnica daquele bem ou daquele serviço que ele está oferecendo à administração. Então, nós temos dois tipos de proposta. A proposta comercial e a proposta técnica, que somente é apresentada nas licitações tipo melhor técnica e tipo técnica e preço. Na fase de julgamento, serão abertos os envelopes com as propostas dos licitantes que foram habilitados. Costuma-se dizer o seguinte, que as propostas devem ser sérias, firmes, concretas e ajustadas. Se elas não forem assim, serão desclassificadas pela autoridade ou pela comissão de licitação. Vamos ver alguns exemplos de propostas sujeitas à desclassificação.
Uma proposta que não seja séria, por exemplo, uma proposta de preço zero. Ninguém pode manter essa proposta. Uma proposta que não seja firme, por exemplo, a proposta condicional. Se o dólar não subir, o preço é X. Se o dólar subir, o preço é Y. Isso não é uma proposta séria. Uma proposta que não seja concreta. Exemplo, baseado no preço de outra proposta. Isso não pode, a lei proíbe. E uma proposta que não seja ajustada ao edital. Ou seja, uma proposta de um bem ou um serviço diferente daqueles que foram pedidos pela administração. E, além disso, uma proposta que tenha preços excessivos ou que são manifestamente inexequíveis, ou seja, impraticáveis pelas regras do mercado. Sugestão: leia os artigos 44 e 48 da Lei de Licitações. Esses artigos descrevem várias situações em que as propostas não devem ser aceitas na licitação. Portanto, os licitantes que apresentarem propostas com esses vícios serão desclassificados, ou seja, nem serão consideradas as suas propostas. Mas, e se todas as propostas forem desclassificadas? Nesse caso, se todas as propostas forem desclassificadas, será fixado prazo para apresentação de novas propostas. Isso também está no artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Licitações. Havendo mais de uma proposta classificada, a autoridade ou comissão responsável pela licitação vai basear-se naqueles critérios previstos no edital para estabelecer uma ordem de classificação e declarará vencedor da licitação aquele que está no topo dessa lista, o primeiro classificado. É com ele que a administração deverá celebrar o contrato. Isso é o princípio da adjudicação compulsória, que nós já mencionamos na aula passada. E se alguém perguntar a você, pode haver mais de um vencedor na licitação? Essa é uma pergunta matreira, capciosa. Qual a resposta? Sim, pode haver mais de um vencedor num mesmo procedimento licitatório. Mas isso pode ocorrer somente quando nesse procedimento licitatório há vários itens licitados, isto é, várias competições. Podemos, por exemplo, fazer uma licitação de material de escritório, em que seja licitado, dividida essa competição em vários itens ou lotes, lápis, caneta, papel, clipes, etc. Então, pode ser que haja um vencedor para o item clipes, um vencedor para o item papel, um vencedor para o item lápis, etc. Observe que, nesse caso, é como se fossem várias licitações aproveitando um só procedimento. Complementando essa resposta, pode haver mais de um vencedor na licitação em que há vários itens licitados. Porém, não pode haver mais de um vencedor para o mesmo objeto. Também na fase de julgamento, como em todas as outras, caberá recurso por quem se sentir prejudicado pela decisão tomada pelos responsáveis pela condução da licitação. A fase da homologação. A homologação é a fase em que a comissão ou agente que conduziu o procedimento da licitação até esse momento apresenta à autoridade superior o resultado desse procedimento. Essa autoridade, então, fará uma verificação sobre a regularidade da licitação. Caso a autoridade encontre algum vício, ela deverá anular o procedimento. Essa anulação não gerará direito à indenização para os participantes, a não ser que já esteja sendo executado o contrato pelo vencedor e que esse vencedor esteja de boa fé. Nesse caso, ele tem direito a ser ressarcido dos prejuízos causados pela rescisão desse contrato. Também é nesse momento da homologação que a autoridade deve verificar se há necessidade de revogar a licitação, o que somente será possível se houver uma razão de interesse público causada por um fato superveniente. Por exemplo, vamos imaginar que a administração licitou a reforma de um edifício. Porém, durante a licitação, esse edifício desabou. Tornou-se desnecessária e inconveniente a contratação dessa reforma. E como fica o vencedor no caso de uma revogação da licitação? A doutrina entende que ele fará jus à indenização das despesas que ele fez para participar da licitação, pois a revogação é um ato de interesse da própria administração.
E não é justo que o vencedor suporte integralmente o ônus, o encargo econômico dessa decisão. Fase da adjudicação. A adjudicação é a decisão da autoridade superior pela qual ela atribui o objeto da licitação ao licitante vencedor. É como se ela dissesse, usando aquela famosa frase de Machado de Assis, ao vencedor as batatas, ou melhor, ao vencedor o objeto licitado. Do ponto de vista lógico, a adjudicação deve ser posterior à homologação, pois somente após verificado a regularidade do procedimento e afastada eventual necessidade de revogar a licitação, é que se poderá atribuir o objeto ao vencedor. Mas pode ser que, por praticidade, a homologação e a adjudicação sejam feitas em um só despacho dessa autoridade. Com a adjudicação, o vencedor fica preso à proposta que ele fez à administração. Ele deverá manter essa proposta durante o prazo de validade dela, que, segundo a lei, é no máximo de 60 dias contados da entrega dos envelopes. E a administração? A administração, por sua vez, não poderá celebrar o contrato com mais ninguém além do vencedor. Mas isso quer dizer que o vencedor adjudicatário terá direito adquirido ao contrato? Não, pois ainda assim, caso surja algum fato superveniente, a administração poderá, mesmo depois da adjudicação, revogar a licitação. É óbvio que também nesse caso o vencedor terá direito ao ressarcimento de todas as despesas que ele fez para participar da competição. A adjudicação é, portanto, o ato final do procedimento licitatório. A próxima fase será a fase da contratação, que nós estudaremos em nossa próxima aula, sobre contratos administrativos. Porém, antes de encerrarmos o tema, é bom falarmos um pouquinho sobre um assunto que está na moda e que merece um tratamento à parte, mesmo porque existe uma legislação própria sobre esse assunto. Você já deve ter percebido que nós estamos falando do pregão. Pregão. O pregão é uma modalidade instituída por uma lei especial, a Lei 10.520 de 2002. Instituída na esfera federal, essa modalidade também tem sido adotada pelos estados e municípios, que têm adaptado a sua legislação a essa modalidade. Às vezes, esses estados e municípios têm até mesmo aplicado a lei federal sem nenhuma legislação própria, o que inclusive é juridicamente questionável. Mas o fato é que o pregão pregou, ou melhor, o pregão pegou. E pegou porque a administração tem visto grandes vantagens no procedimento, pela economia que proporciona, possibilitando a aquisição de bens e serviços por um preço mais baixo do que aquele que é obtido no uso das outras modalidades. Algumas peculiaridades do pregão, nós até já falamos, que ele se aplica aos bens e serviços considerados comuns, que o procedimento é conduzido por uma autoridade denominada pregoeiro e que no pregão a habilitação é posterior ao julgamento das propostas. Porém, há uma outra característica peculiar que é a mais marcante do pregão. O julgamento do pregão se desdobra em duas etapas. Primeira etapa, a entrega das propostas escritas. E segunda etapa, a realização de lances verbais. Na primeira fase, são abertos os envelopes e é promovida a classificação das propostas, igualzinho àquilo que ocorre nas outras modalidades. Porém, uma vez feita essa classificação, os melhores classificados são chamados a dar lances verbais, de maneira que o vencedor seja aquele que oferecer o menor preço. São chamadas para essa etapa dos lances verbais todos os licitantes classificados que tiverem oferecido em suas propostas escritas preços até 10% maiores que a melhor proposta apresentada. Devem ser chamados no mínimo 3 participantes para essa segunda etapa, sendo que, na falta de licitantes que atendam esse percentual que nós falamos, devem ser chamados outros pela ordem de classificação para atingir até completar um número mínimo de 3. O resultado desse procedimento dividido em duas etapas
é que há um aumento da competitividade, uma vez que aquele que ofereceu um preço maior pode rever suas estimativas, tentando cobrir a oferta e obrigando os demais competidores também a diminuir, rever seus preços. O pregão eletrônico é, na verdade, um filhote mais moderno do pregão. A lógica da competição é a mesma, e as diferenças em relação às demais modalidades de licitação são aquelas que acabamos de mencionar. O que diferencia o pregão eletrônico é o uso dos meios digitais, isto é, as propostas e os lances são enviados pela internet, em ambiente seguro. Uma outra peculiaridade é que no pregão eletrônico não há escolha das melhores propostas classificadas para a participação na etapa dos lances. Todos os classificados, independentemente do valor inicialmente proposto, podem participar das fases da segunda etapa, ou seja, da etapa de dar lances. Há outras peculiaridades que também se justificam pela necessidade de adaptar o procedimento do pregão ao meio eletrônico. Mas não vale a pena falar muito sobre isso. O importante é você ter uma ideia básica sobre o funcionamento das duas formas de pregão. Uma sugestão final. Procure na internet notícias de jornal sobre licitações. A leitura dessas notícias deve ser feita sempre com cuidado, pois nem sempre a abordagem jornalística é muito técnica do ponto de vista jurídico. Mas essa leitura poderá dar a você uma contextualização, uma noção prática sobre os problemas e conflitos que podem ocorrer em uma licitação real. E assim complementando aqui os aspectos teóricos que nós abordamos. Depois de tudo isso que nós falamos sobre a licitação, você pode até ficar um pouco desanimado, achando, poxa vida, esse tema é muito complicado. Mas veja, encare isso como um jogo. A licitação é um jogo. Se você for ver por essa ótica, você conseguirá estudar e aproveitar melhor os seus estudos. E não desanime, veja, você já chegou mais ou menos na metade das nossas aulas de Direito Administrativo. Se você chegou até aqui, você consegue terminar esse curso e, com certeza, com um pouco de esforço, procurando ler as apostilas, se informar, se inteirar sobre todos esses assuntos, você terá um excelente desempenho no exame de ordem. Na próxima aula, nós estudaremos contratação, que afinal o objetivo de todo esse procedimento que nós estudamos aqui. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Ânimo e até a próxima.